Olá, pessoal. Então, esse é o nosso penúltimo encontro aí, né, do ensino médio. Então, pensando em quem vai prestar em vestibular, pensando em quem vai prestar o Enem, o que eu vou fazer hoje aqui com vocês é um aulão sobre o Brasil no século XIX. Vai ser uma visão bastante geral sobre todo esse período. A rigor, o Brasil no século XIX, ele é o período da monarquia. O Brasil, quando se torna independente em 1822, adota o regime monárquico. O título do Dom Pedro I foi o título de imperador. Então a gente chama esse período de Brasil Império, e ele está dividido em 3 subperíodos. Então você tem o primeiro reinado, o primeiro império, que é o governo do Dom Pedro I. O período regencial, um período em que quem governava eram regentes, porque o Dom Pedro II ainda era menor de idade e não podia assumir o trono. E o segundo reinado, ou segundo império, que é o período em que o Dom Pedro II governa. Então, o primeiro reinado vai de 1822 a 1831, quando o Dom Pedro I abdica do trono. O período regencial vai de 1831 a 1840, quando vem o golpe da maioridade e o Dom Pedro II é transformado em maior de idade com 15 anos e assume o reinado dele. O segundo reinado, ou o segundo império, que vai de 1840 até 1889, quando é proclamada a República no Brasil e acaba a monarquia, começa um outro sistema político, certo? Então, basicamente, o século XIX é por aí que nós andamos. Vai ter o início do século XIX, que é o processo de independência, que a gente já estudou, e aí a República ela vai surgir bem no finalzinho do século XIX, já apontando para as questões e discussões que vão ser marcantes no século XX. Tá ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada geral no primeiro reinado ou primeiro império. Então a gente viu aí o processo de independência do Brasil, a gente viu que foi um processo único, onde quem governava antes, o príncipe regente, ele liderou esse processo e depois se tornou imperador. O pai do Dom Pedro I, Dom João VI, se tornou rei de Portugal e ele ficou aqui imperador do Brasil, certo? Então o poder se manteve nas mãos da mesma família real, o que tem impactos inclusive nesse começo aí do Brasil como um país independente, uma nação nova. Isso vai ter impactos. Se a gente for olhar a questão política desse período, é muito complicado. Você tem o Partido Português, o Partido Brasileiro, quer dizer, os interesses portugueses ainda se manifestam aqui dentro de uma representação política. E a grande questão do início do primeiro reinado é a contrariedade de alguns setores oligarcas aqui do Brasil, que tinham uma expectativa que Dom Pedro I fosse um governante liberal, alinhado com aquelas diretrizes do liberalismo, e de repente eles se veem governados por um governante que abre mão do seu poder. Então isso vai marcar aí todo o primeiro reinado, todo o governo de Dom Pedro I. Isso fica muito evidente quando a gente fala da Constituição de 1824. O Brasil precisava se organizar, se tornou independente de Portugal, precisava organizar o Estado brasileiro. E das instituições, vamos dizer assim, que organizam o Estado são as leis. Então o Brasil precisava das suas leis. Como é que seria juridicamente a organização desse Estado brasileiro? Para isso foi convocada uma constituinte, uma Assembleia Constituinte, para fazer uma Constituição para aquele país recém-nascido. Bom, essa Constituinte ela vai se formar com base assim, 3 características importantes. Primeiro é o anticolonialismo. A Constituição é marcada por um forte sentimento de não permitir que o Brasil
volte a ser colônia, porque houve uma resistência de Portugal, setores aqui no Brasil resistiram, houve uma guerra norte e nordeste, mas principalmente norte e nordeste, houve uma resistência, 1 ano de guerra, né? O Dom Pedro I teve que contratar mercenários da Inglaterra, da Escócia, para organizar um exército aqui para combater mercenários, militares que lutam por dinheiro, para combater essas forças que não viam com bons olhos essa separação do Brasil e Portugal, principalmente no norte e nordeste. A Bahia, principalmente, foi um foco de resistência muito grande. Então era preciso primeiro, inicialmente, acabar com essa resistência, né, para o Brasil se consolidar. Nesse processo, o Brasil fez um empréstimo grande com a Inglaterra para financiar essas guerras e também para pagar uma indenização a Portugal para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, depois de um tempo. Mas aí é consolidada a independência nesse sentido. Mas é preciso organizar o Estado, e aí a Constituição de 1904 vai ter esse papel. Certo? Só que esse sentimento anticolonial, presente na Constituinte, anti-absolutista, bem liberal, extremamente oligárquica, tentando manter o poder nas mãos dos proprietários de terra, né? Uma Constituição que queria manter o poder nas mãos dos proprietários de terra. E principalmente esse sentimento anti-absolutista, muito liberal, vai opor o Dom Pedro I aos constituintes. O Dom Pedro I não gosta do projeto de Constituição que está surgindo porque limita muito seus poderes. Ele não aceita essa limitação dos poderes dele. Isso vai combinar com o fechamento da Constituinte. Ele vai mandar fechar a Constituinte, prender os principais líderes da Constituinte, e ele mesmo vai escolher pessoas para escrever a Constituição que ele quer para o país. Então a Constituição de 1804 foi uma Constituição outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É quando você tem um líder político que ele escreve a Constituição que ele quer e força o país a aceitar aquela Constituição. Foi isso que aconteceu na Constituição de 1824. Foi uma Constituição outorgada. Diferentemente de uma Constituição promulgada, é quando a população elege deputados para fazer essa Constituição. E o autoritarismo do Dom Pedro fica evidente na Constituição que ele mandou escrever, que ele escreveu. Por exemplo, ele vai desvirtuar totalmente a teoria dos 3 poderes do Montesquieu, que vocês devem lembrar, né? O Montesquieu falava que para evitar a tirania era preciso dividir o poder, né? O poder executivo, legislativo, judiciário, cada um com a sua função dentro da sociedade. Segundo Montesquieu, só um poder freia outro poder. Bom, a Constituição de 1824, ela manteve os 3 poderes de Montesquieu, mas criou um 4º poder que não estava na teoria. Esse 4º poder foi chamado de poder moderador. E quem era o poder moderador? O próprio Dom Pedro I. Então, além de poder executivo, o Dom Pedro I era o poder moderador. E qual era a função do poder moderador? Se houvesse alguma divergência entre judiciário, legislativo e executivo, quem ia definir quem estava correto? O poder moderador, que era justamente o Dom Pedro I. Ou seja, isso era um absolutismo disfarçado aí, né? Aliás, parece que a nossa tradição política brasileira ela tem raízes bem longínquas e profundas, mas era um absolutismo disfarçado, né? Parecia que tinha lá uma tripartição do poder, mas o poder moderador, ele definia quem tinha razão. E quem ia ter razão na visão do próprio imperador? Ele mesmo, né? Então, é um exemplo desse autoritarismo do governo do Dom Pedro I. Mas, além do poder moderador, que outras características tinha a Constituição de 1824? Bom, ela estabelecia um voto censitário. Então, só a partir de uma determinada renda, se não me engano 100 mil contos de réis, que era muito dinheiro naquela época, a pessoa poderia votar. Quem não tivesse essa renda não tinha direito a voto. Para se candidatar a deputado,
era preciso 400 mil contos de réis, se eu não me engano, e para senador 800 mil contos de réis. Ou seja, só pessoas muito ricas, mas muito ricas, podiam se candidatar. E só pessoas ricas podiam votar. Ou seja, é uma Constituição que mantém o poder na mão de uma pequena oligarquia, e exclui grande parte da população brasileira do processo político. Além do voto censitário, ela estabeleceu que a religião oficial seria a Igreja Católica, só que a Igreja Católica estaria submetida ao poder do imperador. É o chamado regime do padroado. O que é o regime do padroado? É esse controle que o imperador exercia sobre a Igreja Católica. O imperador, por exemplo, a Constituição transformou os padres em praticamente funcionários públicos. Quem pagava o salário deles era o Estado. E com isso o imperador podia nomear e desnomear os membros do clero. Então havia um controle aí estatal sobre a Igreja Católica, definido pela Constituição de 1824, o regime do padroado. Bom, esse autoritarismo, né, do Dom Pedro, ele, obviamente, ele mexeu com diversos setores aí da população brasileira. Tanto uma parte da elite não aceitava isso, esse autoritarismo, camadas médias ali, advogados, mesmo populações pobres que estavam excluídas do processo político. Então, há um certo descontentamento de parte da população brasileira com essa situação. E isso, inclusive, vai gerar uma revolta muito significativa, que é a Confederação do Equador, que aconteceu em julho de 1824. Ela vai trazer ideias contrárias à monarquia, vai defender a implantação de um regime republicano aqui no país, com maior descentralização política, com maior participação da população no poder, maior democracia, né? Então, foi uma revolta, uma revolução que surgiu baseada nesses ideais. A ideia era criar lá no Nordeste a Confederação do Equador, que seria uma confederação de estados independentes, aos moldes dos Estados Unidos, independentes do Brasil, que adotariam um regime republicano, e alguns líderes, não todos, mas alguns líderes já defendiam a abolição da escravidão, né? E outros, e também um processo de maior igualdade econômico-social. Essa revolução foi reprimida, seus líderes foram presos, executados, né? Mas ela é um sinal do descontentamento que havia no Brasil. Há um descontentamento. Durante a independência, o Brasil não resolveu questões como o fim da escravidão, o poder concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, naquela oligarquia. O Brasil não resolveu essas questões que outros países vizinhos nossos estavam conseguindo, bem ou mal, resolver. Ampliando o direito de cidadania para uma parcela maior da população, muitos abolindo a escravidão, muitos já implantando a república, todos implantaram a república. O único que permaneceu monárquico foi o Brasil aqui no processo de independência. Então a Confederação do Equador foi um processo importante aí que mostra esse descontentamento, é uma das faces visíveis desse descontentamento com o autoritarismo de Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, para piorar, ele vai se envolver ainda, ele vai ser forçado a se envolver na questão da Guerra Cisplatina. O que é a Guerra Cisplatina? O Uruguai. O Uruguai, durante um tempo, talvez vocês não soubessem disso, mas o Uruguai, durante um tempo, foi uma província brasileira, foi um estado brasileiro. Por quê? Como é que esse Uruguai veio parar aqui como parte do Brasil? Porque, na verdade, o oeste, a colônia de Sacramento, que era a principal região ali comercial do Uruguai naquele momento, era uma colônia portuguesa. Houve lá no Tratado de Madrid, lá, brigas lá, que os portugueses avançaram o Tratado de Tordesilhas, fizeram a colônia de Sacramento, mas dentro do Tratado de Madrid, esses territórios, embora fossem de colonização portuguesa, acabaram sendo incorporados à Espanha. Quando o Dom João VI vem para cá, dentro do processo de luta
pela independência das colônias espanholas, né, que a gente já estudou, quando Dom João VI veio para cá, ele vai acabar anexando o Uruguai ao Brasil. Ele vai fazer um acordo com a Espanha, e a Espanha está bagunçada dentro daquela resistência à invasão napoleônica e tal. E o Uruguai vai ser anexado ao Brasil com o nome de província Cisplatina. Cisplatina. Isso daí, pouco depois que Dom João VI veio aqui para o Brasil. Em 1816, né, para falar a verdade, 1816. Veja, isso está ocorrendo, essa anexação está ocorrendo no momento que a Argentina está se consolidando, o Paraguai está se tornando independente, Chile, aquele processo do Simão Bolívar e o general San Martín. Então, qual vai ser a reação, a reação dos uruguaios a isso? Eles não se sentem portugueses, eles têm uma afinidade maior com os espanhóis. E começa em 1825 uma revolta dos uruguaios que querem se separar do Brasil e se juntar à Argentina. Dom Pedro I vê com muita preocupação isso daí, que isso significa perder o acesso ali à entrada do Rio da Prata, que é o acesso para o interior do continente. Então Dom Pedro I ele se envolve numa guerra contra a Guerra Cisplatina, contra os uruguaios. São 3 anos de guerra, o Dom Pedro gasta um dinheiro que ele não tem, afunda o Estado brasileiro em dívidas, e no final de 3 anos de guerra o dinheiro acaba e ninguém consegue vencer ninguém. Então, com a intermediação da Inglaterra, é feito um acordo que não atende os interesses totalmente dos uruguaios e não atende totalmente os interesses dos brasileiros. O Uruguai não seria mais uma parte do Brasil, mas ele não poderia se juntar com a Argentina. Ele se tornaria um país independente. Por isso que o acordo que chegaram. Então, essa essa rápida passagem dos nossos uruguaios que foram brasileiros durante o tempo, eles deixam de ser e o Uruguai se torna um país independente, certo? E tudo isso trouxe maior despesa para o Estado e o Estado brasileiro começa a entrar numa crise econômica muito grande e o Dom Pedro não consegue resposta para tirar o país dessa crise. Essa resistência toda, e nesse meio tempo, o pai do Dom Pedro I morre em Portugal. E quem é o herdeiro? Ele. Ele é o primogênito pelas regras da monarquia, ele é o herdeiro do trono português. Só que o irmão dele, Miguel, ele se apressa e dá um golpe e toma a coroa para si. Isso deixa o Dom Pedro muito irritado. E ele fica com aquele negócio, ele quer recuperar um trono que é o direito dele. Então a resistência aqui, essa vontade de recuperar um trono que ele acha que é dele, o trono português, tudo isso vai levar o Dom Pedro a abdicar do trono. O que é abdicar? Quando um rei, a abdicação ocorre quando um rei ele deixa o trono em favor de alguém. E ele abdicou então em favor do filho dele, Dom Pedro II. Isso ocorreu em 1831. Só que o Dom Pedro II não era Dom Pedro II ainda, embora chamasse Pedro, mas ele tinha 5 anos. Então, quando o Dom Pedro I sai daqui e vai para Portugal para ser Pedro IV lá em Portugal, o filho dele que fica aqui como príncipe tem 5 anos, não pode governar. Daí que vem o período regencial. Período regencial que vai ser de 1831 a 1840. Certo? É um período também muito conturbado da história brasileira. Se a gente for entrar na questão política do período regencial também, a gente vai ficar num cipoal danado, porque, como diriam os políticos mineiros, política é igual ao mundo. Você olha de uma hora está de um jeito, da outra hora está de outro jeito. E o período regencial é assim. A grosso modo, o que a gente pode dizer? Que haviam 3 grupos ali que disputavam poder, e o nome desses grupos variava ao longo do tempo.
Mas que grupos seriam esses? Você teria os restauradores, os monarquistas, os defensores do absolutismo, né? Os monarquistas absolutistas, que defendem um governo forte. Esse é um grupo, que depois vai ser chamado de Partido Conservador, por exemplo. Tá? Aí você tinha os liberais mais exaltados, aqueles liberais que queriam até acabar com a escravidão, que queriam implantar um regime republicano. Esses eram liberais mais exaltados, que depois iam ser chamados de progressistas, por exemplo. E haviam aqueles liberais moderados que defendiam um certo liberalismo, mas eles queriam uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional e a manutenção da escravidão, por exemplo, não eram tão empenhados aí numa luta contra a escravidão. Então, esses grupos políticos eles vão mudar toda hora, então, mas basicamente a política estava dividida dessa forma naquele período. Tá? Bom, se a gente for olhar também para o governo, também é meio complicado, porque teve regência trina provisória, regência trina definitiva, regência una, os regentes se sucediam com muita velocidade. Por que tudo isso? 2 motivos. Grande parte da população está insatisfeita. Grande parte da população tinha expectativa de que acontecesse aquilo que estava acontecendo com os nossos vizinhos. República, maior liberdade, maior direito de cidadania, direito a voto, fim da escravidão. Então havia um descontentamento difuso por diversas camadas da sociedade brasileira. E aí, quando você fala de monarquia, a monarquia tem o rei é o rei. Então o rei ele é o governante legítimo. Você não pode escolher o rei que deveria estar governando, era o Dom Pedro, mais tarde virou Dom Pedro II, mas era ele que estava governando. Se ele não podia governar, então escolhia-se outra pessoa, o regente. Mas aí que está. Por que tinha que ser aquele regente? Poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser um regente no lugar do rei. Só o rei poderia ser, mas alguém para governar no lugar do rei poderia ser qualquer pessoa. Então isso traz também uma certa crise de legitimidade para os regentes. Por que você que é o regente e não o outro? Por isso que toda essa instabilidade política. Certo? E esse descontentamento com uma certa falta de legitimidade dos governantes na visão do povo, isso vai estimular uma série de revoltas durante o período regencial. O período regencial vai ser chacoalhado de revoltas de diversos tipos, mas todas elas simbolizando o descontentamento de uma ou mais partes da sociedade brasileira com a situação que o Brasil vivia. Por exemplo, se a gente pega a cabanagem, a revolta dos cabanos, que ocorreu no Pará, de 1835 a 1840. Essa é uma revolta popular. Pessoas pobres que estavam sofrendo com as péssimas condições de vida, as poucas oportunidades, a crise na lavoura. Essas pessoas elas vão se revoltar e vão exigir uma nova ordem. Então são índios, são ex-escravos, forros, escravos fugitivos, quilombolas. Então essa camada popular vai se unir, vai se revoltar, exigir melhores condições de vida, mudanças na sua condição de vida na cabanagem. Só que foi uma revolta. Aqueles mercenários contratados pelo Dom Pedro, eles permaneciam aí e reprimiam com muita violência essas revoltas. Teve a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Essa já é uma revolta que envolveu a elite rio-grandense, que estava descontente com o governo central, principalmente pela questão do comércio do charque, queria mais independência, autonomia para a província, que não tinha,
Então eles vão se revoltar contra esse domínio. Então a Revolução Farroupilha chegou a constituir uma república, a República Juliana em Santa Catarina, a República do Piratini, no Rio Grande do Sul, durante um tempo, mas depois novamente o governo central consegue organizar, vencer os revoltosos e manter a ordem imperial lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Tem a Sabinada de 1837 a 1838, que vai ocorrer na Bahia. Essa já é uma manifestação de camadas médias. Francisco Sabino, que era um médico, ele vai liderar uma revolta de pessoas intelectuais, uma camada média urbana, que deseja uma república baiana. O que eles querem é o fim da regência, que a Bahia se torne uma república, até o Dom Pedro II se tornar maior de idade, se tornar realmente Dom Pedro II, se tornar maior de idade e assumir o trono. Era isso que eles queriam. Mas também foi uma revolta. Essa revolta foi uma revolta basicamente de classe média. Ela não teve uma penetração popular muito grande, as camadas populares muito grandes não aderiram à causa, e também foi uma revolta reprimida com violência e que também não deu certo. A gente pode falar da Balaiada no Maranhão, a revolta dos balaios, que é outra revolta popular contra as péssimas condições de vida da população mais pobre, que ocorreu de 1838 a 1841. Então vocês podem ver que foi um período muito conturbado. Tão conturbado que chegou-se à conclusão de que essas revoltas só acabariam, a situação só voltaria ao normal, quando Dom Pedro assumisse o trono, quando Dom Pedro assumisse o governo e acabasse esse período regencial. Então essa percepção era tão forte e foi tão grande que houve o golpe da maioridade. Dom Pedro foi o único brasileiro que foi transformado em maior de idade, que a Constituição exigia que para ser governante tinha que ser maior de idade. Ele foi transformado em maior de idade aos 15 anos, para poder assumir o trono. Aí começa então o segundo reinado, que vai do momento em que o Dom Pedro, ou o segundo império, que vai do momento que o Dom Pedro ele assumiu o poder em 1840, até o momento que ele é tirado do poder por um golpe militar que vai implantar a República aqui no Brasil, certo? Foi um período muito longo, de 1840 a 1889, período bastante extenso, né? De uma maneira geral, é considerado um período de prosperidade, embora seja uma sociedade extremamente excludente, escravista, mas o Dom Pedro II, ele cuidou e conseguiu fazer com que a sua imagem fosse uma imagem diferente do pai dele, que era visto como autoritário, mas de uma pessoa tolerante, amante das letras, da ciência, da arte, um governante ilustrado. Ele seria uma espécie de déspota esclarecido aqui, e não tão déspota assim, porque ele dava, de certa forma, considerado um regime monárquico que ele via, uma certa liberdade de expressão, uma certa liberdade de imprensa. Muitos jornais eram críticos ao imperador. A partir de 1870 começaram a surgir abertamente jornais republicanos que defendiam ideias republicanas, e eles funcionavam normalmente, sem nenhum tipo de repressão. Então, com isso, o Dom Pedro II ele criou uma imagem de um estadista assim, preocupado com o seu país, e de certa forma o período é visto como um período de prosperidade, certo? Se a gente for olhar politicamente, nós temos três grandes questões políticas aí no segundo reinado. No começo do segundo reinado, ainda na esteira daquelas revoltas, a Revolução Plaieira, foi uma revolução popular que ocorreu em 1848, mesmo ano da Comuna de Paris, lá, né? Interessante notar, embora não tivesse nada a ver com as ideias socialistas, fosse uma revolução eminentemente liberal, né? A Revolução Plaieira. Mas que defendia o voto universal, o direito que todo cidadão votar,
defendia liberdade de imprensa, né? Defendia a extinção do poder moderador na Constituição, queria uma Constituição aos moldes clássicos, mesmo só com 3 poderes, os direitos, a defesa dos direitos individuais. Então, ela defendia os valores republicanos. Então, mas também é uma outra revolta que não. Seja os portugueses no período colonial ou o governo central no período do Império, o governo brasileiro ele sempre foi muito. Os governantes estavam aqui foram muito eficazes, porque eles não temiam usar a violência para reprimir a população. Então, com o uso de muita violência, eles sempre conseguiram manter a ordem que interessava para eles. Foram poucos os momentos em que, de fato, a gente teve a ordem estabelecida. Houve muitos momentos na nossa história em que a população tentou pegar o destino nas suas mãos e mudar toda a ordem política e social. Mas, infelizmente, foram poucos os momentos em que chegaram perto da vitória, por causa dessa violência, dessa repressão que caracteriza o Estado brasileiro com relação aos movimentos sociais até hoje. Até hoje, dentro do Estado democrático, a gente vê como os movimentos sociais são ainda reprimidos por parte do Estado brasileiro. É uma visão autoritária de Estado que vem desde a colônia, se manteve no Império e se consolidou na República. Mas vamos lá. Então a Revolução Praieira é um acontecimento importante que mostra que, mesmo com a ascensão de Dom Pedro II ao poder, ainda há descontentamento, ainda há resistência na sociedade. Certo? Outra questão política importante, já por volta de 1860, é a questão Christie. A questão Christie diz respeito, o nome questão Christie diz respeito ao embaixador inglês aqui no Brasil, William Christie. Por quê? Qual foi o pano de fundo da questão Christie? Bom, a Inglaterra industrializada, ela interessava muito que acabasse a escravidão aqui no Brasil. Por que acabar a escravidão aqui no Brasil? Para fortalecer o mercado de consumo. A escravidão não é um sistema de exploração de mão de obra que está adequado ao capitalismo industrial, porque o capitalismo industrial precisa de cada vez mais mercados, ampliar cada vez mercados consumidores. E numa sociedade escravista, a grande parte da população não é consumidor, isso enfraquece o mercado consumidor. Então a Inglaterra ela tem um interesse em acabar com a escravidão aqui no Brasil, e faz pressão para isso. Então, algumas leis foram aprovadas que acabavam com o tráfico de escravos, que libertavam o escravo, mas essas leis nunca eram cumpridas. Elas eram aprovadas, aí que vem a expressão leis para inglês ver. Por que leis para inglês ver? Porque as leis eram feitas, mas não era para ninguém cumprir, era só para agradar a Inglaterra e a Inglaterra ficar quietinha. E o embaixador William Christie, ele denunciava o não cumprimento dessas leis. Ele ficava cobrando que o governo brasileiro cumprisse essas leis. A Inglaterra, inclusive, criou o Bill Aberdeen, que foi um tratado que ela mesma fez, que dava o poder para ela mesma prender todos os navios negreiros que circulavam no Oceano Atlântico. Isso gerava cerca de 400 navios negreiros que traziam escravos aqui para o Brasil, foram apreendidos dentro de um determinado período, até 1850. Da Bill Aberdeen, se não me engano, em 1845, até 1850, 5 anos, uns 400 navios negreiros foram apreendidos pela Inglaterra. Isso gerava conflitos. Até que dois episódios, assim, vamos dizer assim, até menores, vão desencadear uma grave crise entre o Brasil e a Inglaterra, que recebeu o nome de questão Christie por causa desse embaixador. Quais foram os episódios? Um navio inglês naufragou, se não me engano, em Santa Catarina, ali na região, e ele foi saqueado. Toda a carga foi saqueada. As pessoas estavam perto da costa, as pessoas foram lá saquear a carga desse navio. O embaixador William Christie exigia que o governo brasileiro indenizasse uma pesada quantia pela carga que foi roubada.
E outra questão também, 3 marinheiros ingleses embriagados foram presos pela polícia, estavam promovendo a arruaça. Isso também gerou atritos do embaixador com o governo brasileiro. Como o governo brasileiro estava com uma birra com o embaixador, ele foi protelando, não pagou a coisa, e isso levou então o embaixador a decretar que a esquadra inglesa aprisionasse navios brasileiros. Isso gerou uma tensão, um rompimento de laços diplomáticos, tal, que só foi resolvido aí por volta de 1865. Foi uma tensão que durou de 1861 a 1865, essa questão que foi essa briga do Brasil com a Inglaterra. Por fim, o outro grande acontecimento aí, político, social, foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1865 a 1870. A Guerra do Paraguai foi uma guerra que envolveu Brasil, Uruguai e Argentina, numa tríplice aliança, contra o Paraguai. Qual a motivação da guerra? O Paraguai, extremamente industrializado, se comparado com o resto da América Latina, já organizado assim, com redes de ferrovia, sem escravidão, trabalho livre assalariado. Ele se fortaleceu muito desde a independência e ele precisava escoar os seus produtos. Mas se vocês olharem para o mapa, coitado do Paraguai, ele não tem uma saída para o mar. A única saída para o mar que ele teria para escoar os seus produtos para outras regiões seria navegando pelo Rio da Prata, descendo o Rio Paraguai, chegando no Rio da Prata, né? E o governo do Paraguai, né, Solano Lopes, o governo do Paraguai, ele dependia do que? Da anuência de Argentina e Brasil e Uruguai para fazer esse comércio, que começa a se fechar, né? Porque o Paraguai, na verdade, começa a competir com a Inglaterra, e a Inglaterra tem uma influência sobre todos os outros países aqui da América do Sul. Tanto que foi ela que coordenou a formação da Tríplice Aliança, né? Uniu Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Foi um verdadeiro genocídio. Praticamente toda a população masculina do Paraguai foi morta no conflito. 70% da população paraguaia foi morta, né? As suas indústrias foram destruídas, seus rebanhos foram aprisionados como indenização, que os outros países estavam guerreando, e o Paraguai levou um duro golpe, do qual não se recuperou de forma contundente até hoje, né? Até hoje a economia a economia paraguaia, ela tem grandes problemas. Teve essa violência muito grande do Brasil contra os Paraguaios. Sobraram mulheres, crianças e idosos no Paraguai. Então a população caiu muito mesmo. Foi o terceiro fator que marcou esse período. Bom, quando a gente olha para esse período do segundo reinado, do segundo império, olhando para a sociedade, a gente precisa ter, e para a economia, a gente tem que ter claro que aí que surge a cultura cafeeira. O café vai se tornar um produto importante na pauta de exportação do Brasil a partir aproximadamente de 1840. Então é justamente no início do segundo reinado que o café se torna um grande produto de exportação do Brasil. E é nesse momento que o hábito de tomar café também se espalha pelo mundo e o Brasil se torna, durante um período, o grande fornecedor de café para o mundo. Então a cultura cafeeira, ela vai marcar aí o segundo reinado e vai ser ela o grande propulsor do desenvolvimento que eu falei para vocês que ocorreu durante esse período. Um desenvolvimento excludente, mas houve um desenvolvimento, né? Por quê? Porque a cultura cafeeira, ela vai criar aí, né, condições de urbanização, de modernização, uma nova elite vai se formar. Muitos cafeicultores, eles defendiam o trabalho assalariado, o fim da escravidão. Muitos, por conta própria, traziam imigrantes da Europa. Veja, não aproveitavam
os escravos daqui, né, como trabalhadores livres, eles traziam imigrantes da Europa. É um problema isso. Mas eles tinham já uma mentalidade mais capitalista, do trabalho livre, assalariado. Eles pegavam suas riquezas e investiam em outros empreendimentos, fundavam bancos. A ferrovia que vai chegar, Campinas vai ser pioneira na ferrovia, na telefonia, na luz elétrica. Campinas vai ser uma das primeiras cidades a receber tudo isso. Por quê? Porque aqui foi um grande centro de produção cafeeira. A partir de 1840, a cidade ela era mais importante que São Paulo naquele período. E a elite econômica do país estava, de certa forma, aqui nessa região. Que eram os fazendeiros, os chamados barões de café. Não que eles fossem nobres de nascimento, mas com a riqueza que eles tinham, eles compravam títulos de nobreza do imperador, compravam, pagavam por isso, e se tornavam os chamados barões de café. Esses barões do café, eles tinham uma mentalidade um pouco mais, alguns, lógico, né, mas de uma maneira geral ele está falando, uma mentalidade um pouco mais avançada. Então muitos, como o Visconde de Atuba, por exemplo, eles foram os primeiros a trazer trabalhadores livres assalariados para trabalhar na sua fazenda Sete Quedas, onde hoje é o Swiss Park aqui. O Visconde de Atuba também tinha investimentos nas ferrovias. Então são esses fazendeiros que vão trazer a ferrovia para cá. Por quê? Porque eles precisavam escoar a produção de café até o Porto de Santos. Demorava, acho que, se não me engano, 14 dias em lombo de burro, de moares, né, de transporte de carga até o Porto de Santos. Então, com o trem, o transporte chegava, o café chegava lá rapidinho, em grande quantidade. Então, essa riqueza que o café gerou para esses fazendeiros acabou dinamizando outras atividades econômicas, ferrovia, luz elétrica, e isso vai estimular um processo de urbanização. As cidades começam a crescer nesse processo. Então, o café está ligado ao surgimento dessa nova elite, e cujo maior símbolo é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é o Irineu Evangelista de Souza. Ele é um empresário, um empreendedor, que vai ser o primeiro a trazer a ferrovia, vai ser o primeiro a trazer a luz elétrica. Ele vai eliminar o Rio de Janeiro, ele vai investir num cabo de telégrafo para ligar a Europa ao Brasil, um cabo de telégrafo ligando a Inglaterra ao Brasil. Ele vai desenvolver diversos empreendimentos. Ele vai ser o símbolo dessa mentalidade mais capitalista empresarial que começa a surgir aí na esteira aí do desenvolvimento da cultura cafeeira. Já falei da imigração, e quando a gente fala de imigração, a gente tem que olhar também para a questão da exploração da mão de obra aqui. Então, todo esse desenvolvimento aí foi um desenvolvimento baseado ainda na escravidão. Então, ao longo do século XVIII que começa uma luta abolicionista, uma luta pelo fim da escravidão no Brasil. Nessa luta abolicionista, essa luta vai enfrentar uma resistência muito grande de alguns fazendeiros que ainda se agarram na escravidão, que ainda se mantêm como defensores dessa forma de exploração da mão de obra. Então, o que vai acontecer? A gente pode analisar o seguinte: internamente cria-se um movimento pró-abolição, externamente tem a pressão da Inglaterra, que é essencialmente econômica, mas também não podemos desconsiderar a questão da concepção humanitária, né, da luta pela abolição. Existe um interesse, sim, econômico, mas existem pessoas na Inglaterra que humanitariamente elas são contra a escravidão, não só por uma questão econômica. E tudo isso vai criar uma pressão. A resistência dos fazendeiros é muito grande. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma abolição aqui no Brasil, porque é uma abolição lenta, gradual.
Ela começa em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico de escravos, acaba com o tráfico de escravos da África para o Brasil. Escravos de outra região da América, por exemplo, das Antilhas, poderiam ser trazidos para cá, mas escravos da África não poderiam mais entrar aqui no Brasil. Depois nós temos a Lei do Ventre Livre, de 1872, se não me engano, que determina que os filhos de escravos que nascessem a partir daquela data seriam livres, mas é uma lei também meio para inglês ver, assim, porque a lei mesmo definia que enquanto... lógico, a criança não nasce e não vai sair andando. Então, enquanto essa criança não se tornasse maior de idade para conquistar de fato a liberdade dela, ela poderia continuar trabalhando para o seu proprietário, né? E no final, né, quando ele tivesse a idade de se tornar livre, o Estado indenizava o proprietário, não a criança, não o ex-escravo. Também é uma lei complicada. Se a gente levar em consideração que em 1888 veio a Lei Áurea que acabou com a abolição, né, a gente percebe que a lei teve pouco efeito. Bem como a lei dos sexagenários, que libertava os que tinham mais de 60 anos. Então a pessoa viveu até 60 anos como escravo na fazenda. Quando ele completa 60 anos, ele está livre para fazer a vida dele. Percebem a incongruência da lei? Com uma pessoa com 60 anos, ela pode sair, mas como é que ela vai com 60 anos começar uma vida, arrumar um emprego? Como é que ela vai sobreviver? Então, eram leis que, segundo alguns analistas, até eram pior para os escravos, porque na medida que o dono do escravo acreditava que ele ia perder aquele escravo ao longo do tempo, aumentava a exploração, aumentava a falta de cuidado sobre o escravo. Então, até que em 1888 vem a Lei Áurea. Facinho de decorar a Lei Áurea. Ela tem 2 artigos. 13 de maio de 1888. O primeiro artigo é declarada extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Só tem isso na Lei Áurea. Está faltando nada? É uma lei extremamente liberal, no pior sentido da palavra liberal, porque dá liberdade para os escravos, mas larga os escravos à sua própria sorte. Não há nenhum tipo de mecanismo prevendo a inserção desses escravos no mercado de trabalho agora como trabalhadores livres, assalariados, nenhum tipo de indenização para que eles possam começar a sua vida como libertos, né? Então, a escravidão da maneira como ela foi, a abolição da maneira como ela foi feita, ela jogou milhões de escravos na marginalidade, na margem da sociedade. Na marginalidade não digo na bandidagem, não nesse sentido. Marginalidade no sentido da margem da sociedade, sem poder ter acesso ao emprego, sem poder ter acesso a uma vida digna. Então, essa dívida histórica, o Brasil precisa sim realmente pagar essa dívida histórica. Nesse momento que a gente discute tanto essas questões, né, raciais, é preciso a gente olhar para o processo histórico, ver como é que esse processo histórico se desenvolveu, para a gente perceber que existe sim uma dívida. Que a maneira como a abolição foi feita aqui, a escravidão acabou aqui no Brasil, foi uma maneira muito cruel. Lógico que é bem-vinda a abolição, o fim da escravidão legal, porque a escravidão era legal, estava na lei, a lei permitia isso, né? Hoje existe escravidão, se a gente for ver, né? Muitas fazendas, volta e meia denunciado pessoas que vivem e trabalham em condições análogas ao trabalho escravo, mas isso é uma coisa que afronta a lei. As pessoas que praticam esse tipo de coisa
explorando outras pessoas, elas estão sujeitas à penalidade da lei. Embora o nosso presidente recentemente dissesse que acha um absurdo alguém que force trabalhadores trabalhar como escravos por ele, perca a posse da sua propriedade. Uma coisa que é prevista em lei. Muitos políticos que estão no Congresso foram denunciados como exploradores de trabalho escravo. Então o trabalho escravo ele existe, mas pelo menos não, ele não é diferente do que havia antes da Lei Áurea, que ele era institucionalizado, estava na lei, era uma coisa legal. Hoje é ilegal e as pessoas que praticam podem e devem ser punidas. Bom, então, quando a gente está falando da Lei Áurea, 1888, nós estamos falando do finalzinho já do segundo reinado, do segundo império. No ano seguinte, os militares, descontentes com uma série de questões que o imperador afrontava os militares, eles, por causa dessas questões, eles deram um golpe de Estado e tiraram o Dom Pedro II do poder e implantaram a República. Aí é um assunto que infelizmente a gente não vai poder ver, mas vocês busquem aí essas informações, peguem o livro de vocês, dêem uma lida, tá? Se preparem, não deixem de ver esses assuntos também do Brasil República. Tá? Alguns até ainda lembram, porque geralmente é a coisa que vocês estudaram na oitava série. Desculpa, oitava série não, no nono ano. Então vocês ainda têm um pouco fresco isso daí na memória de vocês. Deem uma olhada nisso. Tá? Próxima aula eu vou fazer uma visão geral sobre o início do século XX, também com as crises do início do século XX. Tá? Mais ou menos nesse esquema. Então, vou deixar aqui algumas páginas de um outro livro, não é o livro de vocês, que é um livro um pouco mais resumido, mais condensado, já que é uma quantidade muito grande de coisas, esses três períodos aí do Brasil no século XIX. Então eu vou fazer as fotos de umas páginas de um livro que traz esse assunto um pouco mais resumido. Ok? Um abraço a todos, até semana que vem.